Quem diria, né? Exatamente. Muita conexão simultânea. É. O link do YouTube, vou passar. Passei no e-mail o link do YouTube para quem precisar. Tá aqui também. Um minutinho para quem precisar. Ok. Então vamos começar então com o UV mesmo. E daí o Mazuco, assim que ele entrar, ele começa a responder também as perguntas. Pode ser, UV? Pode, Aproveitar que você está tranquilo. aí, tá o pessoal Perfeito. aí também. Então vamos lá. A primeira pergunta que mandaram aqui hoje à tarde foi: a NR20 se aplica para tanques de armazenamento de óleo diesel ou outros produtos inflamáveis ou combustíveis até 1.000 litros? Ok. Bom, boa noite, pessoal. Espero que vocês estejam me escutando e vendo bem. O Daniel Weg. E entrando um pouco então nessa pergunta, a NR20 ela tem dois quesitos principais, volume, né, e capacidade instalada. Meramente pelo volume não se enquadraria. Só que a gente não pode avaliar uma instalação de produtos inflamáveis, né, e um armazenamento somente pela capacidade, mas também pela atividade e como a própria NR20, né, estabelece as análises de risco que são feitas já estabelecem muitas vezes medidas de controle, mesmo para volumes abaixo aí de 1.000 litros ou volumes pequenos. Em especial a NR20, né, não entra em capacidades tão pequenas, mas tem outras normas e leis, né, como por exemplo a do Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo, que já entram mais nesse detalhe. Aí seriam volumes fracionados, volumes pequenos e tudo mais. Agora, todas as recomendações que a NR20 faz se aplicam tranquilamente a armazenamentos pequenos também, empresas ou atacadistas ou varejistas. E é muito importante seguir essas regras, inclusive capacitação, inclusive todas as recomendações, né, pertinentes, então, às instalações que são feitas normalmente desses tanques pequenos, né, considerando normas de projeto, considerando proteções, considerando todos os riscos envolvidos aí, em especial de incêndio e explosão. Eu não sei se esclarece a dúvida, passo para o Mazuco também, que acabou de entrar, pelo que eu estou vendo aí, Isso. para a gente avançar nesse assunto. Mazuco, a pergunta foi se a RN20 se aplica a tanques de armazenamento de óleo diesel ou outros inflamáveis até 1.000 litros. Boa noite a todos, boa noite Daniel, boa noite Hugo. Boa noite. Eu não tive a oportunidade de escutar toda a resposta do Hugo, mas vamos lá. Se nós olharmos a tabela de classe 1, 2 e 3, né, nós começamos com a capacidade de armazenagem acima de 10 metros cúbicos na classe 1. Porém, se nós formos olhar no anexo 1, o anexo 1 fala de instalações com capacidade de armazenagem a partir de 1 metro cúbico para líquidos, combustíveis e inflamáveis. Né? Então, vamos dizer assim, uma leitura, uma análise simples do texto da NR, as instalações com capacidades menores do que 1 metro cúbico para o caso de líquidos, vamos dizer, elas não se enquadram.
Porém, se nós olharmos o item 2 do anexo 1, ele fala de instalações atacadistas e varejistas a partir já de recipientes lacrados ou fechados, vamos dizer, em outra instalação, em fábrica, a partir de 20 litros. E determina ali alguns itens que devem ser cumpridos. Como já tivemos a oportunidade de discutir no passado, as instalações, vamos dizer, que têm capacidade de armazenagem menor do que 1 metro cúbico, elas, de qualquer maneira, estão levando um risco adicional para as suas instalações. Então, eu acredito ser prudente, né, que nós adotemos, mesmo para essas instalações, vamos dizer assim, que não estão, como usuários finais, não estão enquadrados na NR20, que se adotem medidas preventivas mínimas, né? Por exemplo, ter uma capacitação mínima dos seus trabalhadores, ter uma análise preliminar de risco, né? Ter que suas instalações estejam adequadas para, vamos dizer, a compatibilidade com a NR9 do PPRA, por exemplo, em caso de vazamento, as instalações elétricas em atmosferas explosivas, né, que tem aterramento do tanque, quer dizer, vale a pena adotar medidas preventivas para que, mesmo uma instalação com uma capacidade de armazenagem abaixo de 1 metro cúbico, que se enquadra no anexo 1, item 1 da NR20, ela não venha se tornar, no futuro, a causa de um acidente que pode se propagar e ter dimensões maiores, né? Não só para a própria instalação, que usa desse líquido combustível inflamável ou desse gás, como, vamos dizer, das empresas vizinhas ou da sociedade, da comunidade vizinha. Tá? Se eu for consultado, eu vou recomendar que a direção dessa empresa adote medidas mínimas para garantir a segurança desta instalação, bem como, vamos dizer, da comunidade ou das empresas que fazem divisa com essa empresa. Legal. É o princípio da presença do agente perigoso, né? Então, que linka até com a próxima pergunta aqui, que é sobre a aplicação da NR20 para atividades de manuseio, manipulação ou processamento de inflamáveis e combustíveis até 1.000 litros. Então, acho que até pela sua resposta mesmo, e pelo que a gente sabe, se você for considerar aí o volume do processo, e você pode enquadrar. Pode ser? Uvi, o que você acha disso? Exatamente, Daniel. No caso, por exemplo, de classe 1, né? A norma é bem clara que, mesmo que você não tenha, no caso de postos de serviço que trabalham com inflamáveis ou líquidos combustíveis, né? Capacidade de armazenamento aí, falar, que ela se enquadraria a classe 1, né, para líquidos inflamáveis, que é posto de serviço. Então, ela já deve seguir todos os requisitos. Então, assim, a atividade prevalece sobre a capacidade de armazenamento. No caso da classe 2, seriam, por exemplo, as engarrafadoras de gases inflamáveis, nossos botijões e tudo mais. Pode ser até que a capacidade
né, não esteja aí, por exemplo, acima de 60 toneladas para gases inflamáveis, mas só pela atividade base de engarrafar, ou se ela tiver uma atividade, por exemplo, de transporte dutoviário aí, de gás ou líquidos, ela já se enquadraria, por exemplo, na classe 2. 3 é mais óbvio porque quando a gente fala de refinarias, né, as atividades principais, né, de processamento, por exemplo, de inflamáveis, diesel, uma refinaria completa, processamento de gás natural, petroquímica, as usinas de etanol, né, de fabricação de álcool, elas já automaticamente se enquadram na classe 3 pela própria atividade. O que muda, né, no caso das classes, né, aí entram alguns requisitos a mais, mas principalmente na capacitação dos operadores ou de quem atua diretamente com esses produtos ou com atividade. Justamente porque a NR20, né, ela ataca muito a parte de práticas e procedimentos diretamente com os produtos. E ataca, na verdade, os volumes do armazenamento com medidas de proteção tanto em projeto como também depois dos planos de emergência. Por isso, a norma define muito bem isso. Atividade, capacidade, mas atividade prevalece. Mazuco, algo a acrescentar? O Ubi falou muito bem, eu já tinha falado da questão das classes, né? Quer dizer, quando vamos chamar a empresa, ela se enquadra por atividade ou por capacidade de armazenagem na tabela 1, ou no anexo 1, item 1 ou item 2, né? Não tem dúvida, ela tem que seguir e atender aos requisitos da NR20. Então, aí, vamos dizer assim, não tem discussão. Tá bom, e aqueles que estão nessa faixa intermediária de 0 a 1 metro cúbico, né? E até 1 tonelada de gás, quer dizer, 1 metro cúbico de líquido e 1 tonelada de gás. Não é porque ele não está nessa classe que ele não tem risco. Ele tem risco. E muitas vezes são essas, vamos dizer assim, pequenas instalações que acabam acrescentando um risco maior. Justamente por quê? Porque a pessoa fala, bom, eu não me enquadro nisso, eu não tenho risco, eu não estou acrescentando um perigo à minha empresa, aos meus funcionários, ao meu patrimônio, à comunidade vizinha ou às empresas vizinhas, né? Então, vamos dizer assim, essa análise simplista, eu não me enquadro por capacidade ou por atividade no texto que está explicitamente, leva, vamos dizer, vou chamar de empresa, essa empresa a não adotar medidas preventivas. Ela trata o processamento, o manuseio, o armazenamento dela como se fosse, vamos dizer, água, né? O que não é verdade. Então, eu acredito, vamos dizer assim, que mesmo a empresa não se enquadrando, não estamos falando de usuário residencial, né? Porque a NR20 não se aplica para usuário residencial. Mesmo que a empresa não se enquadre diretamente no texto e nas classes, ela deve adotar medidas preventivas, né? Capacitação, plano de emergência, as suas instalações devem estar adequadas, ter aterramento. Eu, como engenheiro de segurança, né, se eu olhar do lado da minha residência e tiver uma empresa que manipula produto químico, produto inflamável, combustível, abaixo dos limites de armazenagem, ou mesmo que não esteja dentro da classe de atividade, eu vou denunciar essa empresa. Se ela não tiver requisitos mínimos de segurança, eu vou denunciar essa empresa.
E lembrando que não é só a NR20, né? Porque você tem outras. Inclusive, tem uma pergunta que é relacionada com isso, de quais as normas, tanto a BNT, a ANP, Corpo de Bombeiros, etc., que são aplicáveis para tanques de combustíveis e quais os requisitos. Eu acho que essa pergunta está justamente relacionada com isso, né? O Mazuco falou aí sobre aterramento, sobre os sistemas de proteção, válvula quebra-vácuo, etc. Então você tem aí uma gama de outras legislações também que vão ser aplicadas aos agentes perigosos, né? Uvi, quer falar? Mazuco? Eu posso complementar especificamente para o estado de São Paulo, né? Como eu já tinha comentado no início, a IT, a Instrução Técnica 27 do Corpo de Bombeiros do estado de São Paulo, é extremamente detalhada nesse sentido. Entra assim em muito mais detalhes, inclusive para volumes pequenos, tambores e tudo mais, e de certa forma, né, na verdade, complementa a NR20 para aquilo que a NR20 só aborda de uma maneira mais abrangente. Como bem lembrou Mazuco, né, quer dizer, só pela legislação, se fosse só pela NR ou pela IT, a gente não teria absolutamente nenhum tipo de acidente, explosão ou incêndio. Então, na prática, a gente precisa ir realmente além da legislação. Melhor que seja a NR ou as ITs, né, ou outras legislações bem mais específicas, né, a gente precisa atender as NBRs, que já são normas técnicas nacionais, e em muitos casos se deve aplicar as internacionais, né, por falta de alguma coisa mais específica no Brasil, e é aí que falha muito o controle de algumas empresas, no não atendimento de algumas normas que não têm um peso ou uma obrigatoriedade legal, mas que no final fazem toda a diferença. Então, nesse sentido, a gente precisa trabalhar muito, né, com relação ao atendimento, né, do risco, ou seja, quem assistiu a minha palestra aí da NR20, né, o trabalho prévio, né, de uma boa análise de riscos, identificando e qualificando frequência, severidade, e aí definindo bons controles para esse tipo de trabalho, né, eu falo aí de manipulação, operação, fracionamento, estocagem de inflamáveis, as análises de risco você consegue trabalhar e dominar muito melhor todos os eventuais problemas que eu possa encontrar, indo além das normas. Nesse ponto, a NR20, eu considero ela muito, porque ela trabalha esse tipo de base, né, de sistema de gestão, ou seja, começar com uma análise de risco, trabalhar não só em receitas, né, já que a NR20 ela define algumas coisas que são, claro, muito óbvias e às vezes até muito comuns, né, mas pelo fato dela lançar a análise de risco, ela abre, né, toda uma prevenção que você pode eventualmente aplicar no seu processo, por menor que seja, ou por mais diferente que seja, para inflamáveis e para combustíveis e gases líquidos, né, perigosos, né, que aí a gente entra numa classe de produtos perigosos, e assim fazer esse controle. Indo num bom atendimento que nesse caso, previne os acidentes e também atende a legislação no caso de fiscalização ou auditoria, né. Então, a gente está falando aí, na verdade, de sistemas de gestão, acho que isso é um ponto interessante. A gente vai além da lei, vai além do atendimento puramente legal ou da interpretação puramente legal da lei e vai para o que interessa, que é o controle dos riscos, que aí as normas, as NBRs principalmente, ajudam no como fazer isso e como resolver os pepinos aí quando se manipula inflamáveis, né? Não sei se ajudou. Para mim, esclareceu. Mazuco, tem algo a complementar? Eu quero propor um exercício Legal. né, para as pessoas. Então, nós temos uma instalação que tem 999 litros
de um líquido combustível inflamável. Boa. Portanto, ela não se enquadra. Né? Ou seja, 1 litro faz a diferença para ela se enquadrar? Né? Eu acredito que é algo, vamos dizer assim, que não é, esse 1 litro que vai fazer a diferença. Você já tem 999 litros na sua instalação. Né? Você já tem um risco lá. Não é porque eu não tenho 1 litro a mais que eu não vou adotar medidas, vamos dizer assim, preventivas, medidas corretivas, não vou fazer uma análise preliminar de risco. Né? Eu deixo, então, vamos dizer assim, essa proposição para a reflexão dos participantes. Né? Quer dizer, eu não ter 1 litro é significativo para eu não aplicar a NR20? Ou não aplicar outras normas, como o Hugo falou? Né? Lembro que algumas normas, apesar de elas não estarem explicitamente no texto das NRs, isso não quer dizer que essas normas, vamos dizer assim, não tenham que ser seguidas. Eu lembro que, em caso de um acidente, um promotor, um juiz, ele vai pedir o apoio de um profissional do ramo, porque essas pessoas não são especialistas em todos os assuntos. Né? Então, eles vão pedir o apoio de um profissional. E, no final, lá das contas, na hora que for passar a régua, mesmo que uma norma ABNT, né, NBR, ou uma norma internacional não esteja com poder de lei, por não fazer parte do texto de uma NR ou de uma outra lei ou um outro decreto qualquer, o promotor, o juiz, ele vai se apoiar nessa norma técnica. Né? Claro que aí vai ser uma questão de discussão jurídica com o advogado, mas ele vai se apoiar nessa norma técnica. Então, vamos dizer assim, no final das contas, nós temos que seguir as normas técnicas, né? E as normas técnicas, apesar de ter, vamos dizer, participação de partes interessadas quando elas são elaboradas, são discutidas, elas traduzem, vamos dizer assim, o que melhor se tem da experiência, da técnica, da tecnologia. Né? Então, nós precisamos sempre nos preocupar para evitar um acidente, quer seja pequeno, quer seja um acidente maior, ou que um acidente pequeno venha se tornar um acidente maior. Legal. É o princípio da gestão do risco, né? Você tem lá o seu perigo, você vai querer assumir o risco dele se materializar ou não, né? Se você não quiser assumir, você já tem aí, como você falou, uma série de medidas que já foram estudadas, que não foi alguém que sentou e sonhou com isso, falou assim, eu vou escrever uma norma sobre isso e ela vai ter esses pontos. Não, são anos de problemas sendo resolvidos, não só no Brasil, em outros países, de incêndios ampliados como esse que a gente viu em Santos. Você tem aí Piper Alpha, né? Você tem vários outros acidentes aí que mataram Bhopal, Chernobyl, que fizeram as pessoas falar assim, tá, qual que é o mínimo necessário que eu posso ter para não acontecer algo dessa magnitude? E daí, isso daí virou uma norma, porque além da norma, daí vai as boas práticas das empresas, aí você tem, por exemplo, né, as políticas da DuPont que vão muito, muito além da norma do país. Então, aí vai do seu apetite ao risco. Já existe um passo a passo a ser executado, que normalizado até, colocado de uma forma normal, né? Ou seja, lá numa gaussiana, fala assim, para
80% Você olhou se na janela tá molhando? das situações, isso aqui Na é janela válido tá molhando? bem, né? Ok? Ok. Vamos lá para a próxima pergunta. E o GNV, ele é passível de adequação à NR20? Ah, boa. A gente teve uma discussão boa sobre o GNV. Ele se aplica sim, claro, é um gás GNV é um gás que apresenta, inclusive, mais problemas do que o equivalente, que seria, por exemplo, um líquido inflamável, justamente porque, além do risco grande de inflamabilidade e tudo mais, ele se encontra sob pressão, então os riscos são sempre muito maiores. Então, o GNV, ele exige um cuidado tão grande. Eu diria que, no caso do GNV, a gente precisa ir realmente além da NR20. O que aconteceu na época do lançamento é que muitos postos de GNV começaram a questionar o Ministério do Trabalho, a Comissão Tripartite, com relação à aplicabilidade, né, R20 diretamente para um posto, né, de abastecimento, onde você não tem um estoque, não tem nada, você não tem, na verdade, assim, um volume, né, a considerar. Agora, ao contrário, você não tem volume no posto, provavelmente, né? Mas você tem um volume nos automóveis e você tem toda a operação. Ou seja, a NR20, nesse caso, ela se aplica na atividade, né, do serviço de GNV. Então, foi criado também uma comissão tripartite temática da NR20, que está detalhando um pouco melhor e tentando abrir em algumas atas, inclusive no site do Ministério do Trabalho, sobre a capacitação, né, as exigências de capacitação dos frentistas. Porque se vocês forem pensar bem, eles são como os operadores de uma fábrica, só que eles às vezes não têm a mesma formação técnica do operador de fábrica ou manipula inflamáveis. Então essa norma ela precisa ir de encontro a essa turma, né, que são os frentistas também, e atender aí a prevenção de riscos, né? Então, deixo aí para o Mazuco, que acho que tem mais experiência em posto de serviço também, né? Mas, sim, se aplica e eu tenho que corrigir eu acho que eu não expressei direito na minha palestra, né, anterior. Se aplica, mas tem uma comissão tripartite melhorando o entendimento da norma para o caso de GNV. Legal. Mazuco? Um pouco a acrescentar, no meu entender, a atividade de abastecimento de GNV, ela se enquadra por atividade na classe 1, postos de serviço. Ali não está falando se são postos de serviço de líquidos ou postos de serviço de gases, né? Quer dizer, então, como falou, independente se você tem uma capacidade de armazenamento do GNV no posto que o classifique pela capacidade de armazenamento, vamos olhar pela atividade que tem prioridade sobre a capacidade de armazenamento. Eu não tenho dúvidas de que o GNV, como posto de serviço, ele deve se enquadrar na NR20 e, portanto, os postos de abastecimento que têm bombas, né, entre aspas, de GNV, eles têm que atender aos requisitos da NR. Eu concordo com o Ubi de que o risco é até maior do que a parte de líquidos combustíveis inflamáveis, e acrescento mais que é uma dificuldade que nós não temos, vamos dizer, como contornar, como evitar isso, porque quando a pessoa tem má fé, né, vamos dizer, não tem norma, procedimento que pegue isso, né? Quer dizer, imagina a quantidade de veículos que não são, vamos dizer assim, convertidos oficialmente para o gás,
né? Exatamente. E adentram a um posto de serviço, a um posto de abastecimento de GNV, e nós já vimos vários acidentes de que a hora que a pessoa começa a abastecer, ele explode botijões de 20 litros de GLPs que estão sendo usados como reservatório para armazenagem de GNV ou até outros tipos de cilindros, né, de GNP com capacidade maior e que suportam maiores pressões, eles são usados para armazenagem de GNV para aumentar a autonomia desse veículo. Quer dizer, então, eu não tenho dúvida, NR20 para GNV. E pode gerar alguns outros efeitos físicos, né? Você tem bleve, você tem explosão aí de um vapor sob condição de líquido, né? Que vai gerar uma onda de sobrepressão muito maior aí quando entrar em contato com o ar nessa camada aí superficial, né? Então você tem fora a radiação da queima do gás, você tem ainda uma onda de sobrepressão aí, né? Então, se você for pensar numa área de tancagem sob pressão disso, a possibilidade de você ter um efeito em cascata de um acidente é altíssimo, né? Porque explode um, vai pegar uma sobrepressão no outro, explode o outro, e assim por diante. O que é mais dificultado no caso de um líquido à temperatura ambiente, né? No caso lá do nosso evento em Santos, por exemplo. Vamos. Exatamente. Só complementando, Daniel, é interessante que até nisso a NR20 já se preocupou em relação ao projeto e ela pede, ou pede deve, né, no caso, quem faz projeto de uma instalação assim de inflamáveis, tem que estabelecer um mecanismo de controle para interromper ou reduzir uma cadeia de eventos decorrentes de vazamento, incêndios ou explosões. Então, não é só evitar o vazamento, incêndio e explosão, é evitar a cadeia e a sequência que a gente viu em Santos. Exatamente. E começa do básico, né? Lá a pirâmide do incêndio já começa por aí, né? Exatamente. Se você não domina essa arte aí, o resto vai ficar bem mais problemático, né? Vamos lá. Próxima pergunta aqui. Quem deve ser capacitado na empresa para atuar na NR20? Acho que aí é um nível de... Quem é o responsável, né? Quem é o dono do problema NR20 dentro da empresa? Quem está exposto ao risco, né? Na verdade, realmente, indo um pouco além da NR20, é claro que parte de uma responsabilidade de linha é você capacitar o mundo que está exposto. Normalmente, nas empresas que têm produtos inflamáveis, você já tem pela NR16 a exposição à periculosidade. Então, essas pessoas já recebem até esse adicional de periculosidade. Teoricamente, não é só receber o adicional de periculosidade, você deveria estar sendo capacitado também com relação aos riscos, né, de produtos inflamáveis. Se a gente for ficar só na NR, seriam as pessoas que adentram em áreas de inflamáveis e também operam ou intervêm na operação ou manutenção de sistemas ou equipamentos que tenham produtos inflamáveis. Mas uma empresa que tem um tanque e aí tem um escritório do lado, com certeza tem que envolver também o pessoal administrativo, mesmo que esse pessoal não entre numa área de inflamáveis, mesmo que esse pessoal não opere a instalação, são tão próximos que eles deveriam ser envolvidos, né? Então, na verdade, aí a capacitação vai além de quem opera e vai além de quem só mexe com o produto diretamente, né?
Mazuco? O Ubi falou, eu vou me ater aqui um pouco mais para aquelas pessoas, vamos dizer, que ainda não tiveram oportunidade de ler a NR20, né? E muitas pessoas ouvem falar da NR20, mas nem sempre elas vão buscar a leitura, a análise do texto. Então, eu vou aqui só relembrar quais são as pessoas que precisam ter uma capacitação mínima da NR20. Então, dividido por classe, né? Não vamos entrar, claro que quem está na classe 1 vai ter uma capacitação de menor duração, né, em tempo, mas olhem quais são as atividades que estão descritas no anexo 2 da NR20. As pessoas que têm atividade específica, pontual e de curta duração. Manutenção e inspeção, operação e atendimento à emergência, segurança e saúde no trabalho. Né? Ou seja, todo mundo, como o UB bem frisou. Vamos pegar o exemplo do pessoal de escritório que trabalha, vamos dizer, a poucos metros ou algumas dezenas de metros ou centenas de metros. Claro que vai depender da capacidade de armazenamento ou das condições operacionais e processamento dessa planta. Né? Maior pressão vai atingir uma distância maior. Maior capacidade de armazenagem vai atingir uma distância maior. Mas vamos lá pegar essas pessoas que estão. No mínimo, essas pessoas, elas devem ser alertadas para o risco que existe na instalação. No mínimo, elas devem participar dos simulados dos planos de emergência. Se acontecer tal coisa, aonde é que eu vou me encontrar? Que atitude, que comportamento que eu vou ter? O que eu faço? Eu fico parado dentro do meu escritório, eu desligo os equipamentos elétricos, eletrônicos, eu abandono no estado em que eles se encontram e eu vou para onde? Né? Tem pessoas que às vezes podem, por falta de treinamento, por falta de um aviso, de um alerta, elas podem se dirigir para o foco do evento. Né? Então, a meu ver, como falou, todo mundo, todos os funcionários, de qualquer nível, de qualquer atividade daquela empresa que se enquadra na NR20, ou mesmo como nós já falamos, não se enquadra na NR20 por atividade ou por capacidade, mas ele tem um risco presente. Precisam ser treinados. Né? O que fazer? No outro dia nós discutimos, Daniel, você está na barraquinha do cachorro-quente e o botijão de gás da barraquinha de cachorro-quente começa a ter um princípio de incêndio, um incêndio. O que fazer? Eu já presenciei isso algumas vezes, pelo menos 2 vezes na minha vida. Né? Nós comentamos o caso de um amigo seu e um amigo meu, que teve um acidente na churrasqueira. Né? O meu amigo, a filha dele teve a face e a parte do tórax totalmente queimada. Foi um trauma para a família, são várias cirurgias plásticas para essa pessoa, vamos dizer, poder viver com um mínimo de um trauma, uma vida normal. Então, não tem dúvida, todo mundo precisa treinar. Né? Se tiver um incêndio hoje num prédio, quantos são e quantas são as pessoas e moradores e funcionários que foram efetivamente treinados para um incêndio no prédio? Nós não temos armazenagem por exemplo, no prédio que eu moro atualmente, não tem mais armazenagem de GLP. Mas o gás natural está lá. O que nós vamos fazer? E aqueles prédios que têm os cilindros hoje, né, horizontais, em substituição
aos cilindros individuais verticais que se usavam no passado, o que fazer numa situação de emergência? Ele é o usuário final, ele não é residencial. Né? A norma, o bombeiro fala que tem que ter treinamento, que tem que ter brigada de incêndio, que tem que ter simulado, que tem que ter um brigadista ou dois no mínimo por andar. Quantos são os prédios que estão preparados para isso? E preparados, e não é fazer Ctrl+C, Ctrl+V do plano de ação de emergência de outro prédio, né? Porque cada um é cada um, e o vento de um lugar vai para um ponto, o vento de outro lugar vai para outro ponto, né? Exatamente. Então, cuidado aí com os... eu recebi outro dia até o pessoal perguntando se o meu modelo não ia estar preenchido, né? O formulário de APR não ia estar preenchido. Eu falei, ó, eu vou te ensinar depois a preencher. Eu prefiro que você pense e faça sozinho agora do que você copiar. Posso até passar um checklist, outra coisa, mas fazer um plano de ação de emergência que está dentro de um programa de gerenciamento de riscos, como o Uvi e o Mazuco falou, você tem uma sequência de eventos, né? Você fala assim, identifiquei o fumaça, e aí? Eu ligo pro 102, ligo pro 193, ligo para quem? Né? Ligo para o presidente da empresa, saio correndo, vou embora, pego o ônibus, né? Então tem uma sequência, você avisa fulano, fulano toma tal ação, verifica, né? E cada caso um caso. Vai depender do produto que você tem lá, vai depender de como que é o seu processo. Se ele for muito violento, você vai ter que ter uma ação rápida. Se for uma ação rápida, o seu simulado vai ter que ser tão eficaz quanto a velocidade da reação em cadeia do seu incêndio, que for possível, tem os tempos que tudo isso pode acontecer, né? Então, cuidado aí com planos de ação de emergência copiados do ForShare lá, viu? Você que está fazendo isso, cuidado. Eu quero acrescentar que muitas vezes eu dou exemplos, vamos dizer assim, que são simples, que são corriqueiros do dia a dia, que estão próximos das pessoas, para sensibilizá-las, para conscientizá-las, vamos dizer, de que o risco está presente mesmo em pequenas quantidades. Né? Porque nem todas as pessoas que estão nos ouvindo, muitas vezes, trabalham em empresas de grande porte, igual o Uvi trabalhou, eu trabalhei aí, né, por 30 anos, uma petroquímica de grande porte, que praticamente todos os produtos que ela fabricava, em alguma fase do processo de cada planta, que a gente chama de cada unidade, manipulava gás inflamável e líquidos combustíveis ou inflamáveis. Então, eu poderia citar o Hugo também, vários exemplos de acidentes, quase acidentes, que ocorrem do tipo desse que está ocorrendo em Santos. Mas isso muitas vezes não é palpável. A pessoa fala, isso acontece uma vez ou outra, isso é um evento raro. Quantas vezes no Brasil aconteceu um acidente desse tamanho que está acontecendo em Santos? Eu posso falar, olha, desse tamanho eu não me lembro. Mas teve Duque de Caxias, faz 2 anos. De tanques isolados com 1 ou 2, pelo menos uma vez por ano, em algum ponto do Brasil está ocorrendo. Né? Em Paulínia, já ocorreram várias vezes aqui nas plantas químicas e petroquímicas que tem aqui perto. Em Santos mesmo já ocorreu. Né? Você lembrou do de Caxias.
São José dos Campos, onde temos unidade da Petrobras também já ocorreu. Né? Então, Campinas aqui com armazenamento de produtos para fabricação de colchão de espuma, para fabricação de fita durex, fita crepe. Então, nós podemos falar, só que as pessoas muitas vezes não lembram disso. Né? Então, eu prefiro, às vezes, dar um exemplo corriqueiro do dia a dia, que a pessoa fala, nossa, se isso causa tudo isso, imagina o que vai causar um acidente por falta de não cumprir uma norma regulamentadora ou uma outra norma. Né? Quero também lembrar que não é porque você atende a NR20 que nunca vai acontecer um acidente na sua empresa. Você cumprir a NR20, você cumprir outras normas, ABNT, internacionais, o que você está fazendo você está minimizando a probabilidade da ocorrência de um evento indesejável, né, de um acidente. Mas isso não quer dizer que essa planta é 100% segura. A engenharia de confiabilidade que está por trás, muitas vezes, dessas normas, né, das análises de risco, elas se baseiam na matemática, na estatística. Então, eu costumo falar o seguinte, cada dia que você passa sem um acidente, isso não quer dizer que a sua planta está mais segura, que a sua experiência é melhor. Você está cada dia mais próximo do dia que irá ocorrer o acidente, porque não existe planta 100% segura, não existe instalação 100% segura. Né? Um dia, alguma coisa vai acontecer de algum tamanho, de algum porte. Né? E só quem trabalha na prevenção, todos os dias, um dia depois do outro, e fazendo revisões de análise de risco, fazendo revisões de segurança de processo, ele vai, vamos dizer assim, cada vez mais afastar a possibilidade da ocorrência de um acidente. É aquela separação do probabilidade da causa e do efeito, né? A falha pode estar acontecendo ali, só que não está tendo efeito ainda. Uma hora ela vai acontecer junto com uma outra falhinha e gera um efeito, né? Ó, a teoria do queijo suíço lá dos acidentes fala disso também, né? E outra, você começa a se acostumar, a gente falou de exposição ao risco e ao perigo. Você começa a se acostumar com o seu sistema e começa a fazer de olho fechado o negócio. Aí você está mais exposto do que proporcionalmente alguém que nunca está exposto àquele perigo fica, né? Você abre mais a guarda, digamos assim, né? As suas salvaguardas estão mais abertas porque você está mais acostumado com o seu sistema perigoso. E interessante que, estatisticamente, né, os acidentes domésticos com inflamáveis são os de maior quantidade comparados com os industriais, né? Acidentes com fogão, com botijão de gás, acidentes com churrasqueira, né, com álcool em churrasqueira, todo esse tipo de coisa, são os que têm, claro, às vezes uma severidade mais baixa, mas já é um acidente relativamente sério, mas a probabilidade é alta, né, porque não se tem o controle, e nem muito reporte, né, não se dá muito valor. Indústrias já é um trabalho um pouco mais aperfeiçoado. O que a gente precisa fazer é trabalhar isso, né? Toda a segurança que a gente aplica eventualmente numa instalação, bem levar para casa e ter o mesmo cuidado, porque o produto ele não distingue, né? Se ele está na empresa ou se ele está na sua casa ali na prateleira como álcool etílico.
A próxima pergunta é mais relacionada com o acidente que a gente está vendo aí. Na opinião de vocês, o que deveria ter sido feito no Parque de Santos para se evitar esse acidente? Boa pergunta, né? É uma boa pergunta. Eu Você vou, tem eu até vou amanhã, tentar, viu, Mazuco? eu vou tentar falar aqui uma, uma metodologia que eu aprendi e apliquei uma vez, claro que numa equipe, né? Nós aprendemos em equipe e aplicamos uma vez em equipe na empresa na qual eu trabalhava, isso a questão de uns 20 anos atrás. Né? Existe uma metodologia que chama-se Índice MON. Essa metodologia, entre outras coisas, ela, vamos dizer assim, determina qual é a distância que você tem que ter entre equipamentos, né, ou entre instalações, e entre prédios, por exemplo, para você minimizar o efeito cascata, o efeito dominó, o efeito cadeia. Né? Então, vamos dizer assim, nós deveríamos, a empresa deveria ter feito uma análise do tipo índice MON, talvez para afastar mais os tanques entre eles, entre si, né? De maneira que, na eventualidade da ocorrência de um incêndio, uma explosão de um tanque, você minimizasse a probabilidade de que esse evento nesse tanque fosse transmitido para outros tanques. Né? Mas, vamos dizer assim, isso é fácil falar depois que o evento ocorreu. Eu acredito até que seja um pouco prematuro a gente ficar comentando, discutindo, vamos dizer, causas e medidas preventivas, corretivas, para o que está ocorrendo em Santos, visto que até o momento eu já pesquisei um pouco na internet para ver se alguma reportagem falava disso, né? Vamos dizer, ninguém, por enquanto, propôs ou se arriscou a falar qual a causa do acidente, como que o acidente iniciou. Então, acredito ser um pouco prematuro. O que nós temos que usar, que pegar o gancho, é que nós precisamos aplicar NR20, precisamos aplicar metodologias de análise preliminar de risco, de análise de risco, outras metodologias, né, para evitar a recorrência desse tipo de acidente. Que, após esse acidente, sejam realmente analisadas as causas, né, por metodologias estabelecidas, estruturadas, e sejam adotadas medidas corretivas nessa instalação, que sejam adotadas medidas preventivas, e que isso sirva de exemplo de aprendizado para o projeto de novas estações de tankagem, para novas unidades de processamento. Então, eu espero que isso ocorra. Isso me dá o gancho para falar de uma proposta, né, que um amigo nosso fez a respeito da criação do Comitê de Investigação de Acidentes Industriais. Tomando como molde a instituição que existe nos Estados Unidos, que é a USCSB, né, United States Chemical Safety Board. Vocês podem acessar isso via internet, vocês vão ver lá que existe uma lista histórica de acidentes e que existe um acompanhamento dia a dia das
investigações desses acidentes. Depois, quando é feito é feita a conclusão da investigação, que as causas são determinadas, ações corretivas e preventivas são determinadas, são impostas, e existe um acompanhamento se essas ações estão sendo feitas, né? No Brasil, por ocasião de umas palestras que eu fui fazer o ano passado, eu resolvi buscar na internet se tinha alguma notícia sobre a causa raiz, ou as causas imediatas, ou as causas básicas dos acidentes que ocorreram no Porto de Santos, né, com as instalações de armazenagem e de embarque de açúcar a granel nos navios para exportação. Nós tivemos um acidente de duas, na verdade, em 2013 e 2014, quase um ano depois, de duas unidades de armazenamento de empresas nacionais de grande porte, e tivemos um acidente em 2013 também, vamos dizer, no entreposto da cidade de Santa Adélia, né? Então, 3 acidentes com armazenagem de açúcar, que muitas pessoas não sabem que o açúcar é explosivo, que o açúcar é combustível, que ele é inflamável, né? Muitas pessoas desconhecem isso, que a farinha de trigo tem as mesmas propriedades, né? E eu fui buscar saber se tinha alguma informação na internet sobre o que causou esses acidentes, porque todos eles aparentemente começaram nas esteiras transportadoras de açúcar, ou para os vagões de trem, ou para os navios. Depois de 2013, um mês depois, 15, 20 dias depois, não teve mais nenhuma notícia no noticiário, quer seja pela internet, não teve. Portanto, nós não sabemos até hoje quais são as causas, nós como comunidade, né, ou como comunidade científica, comunidade de engenharia. Talvez lá o SSMA dessas empresas que foram envolvidas, talvez eles saibam, mas isso não foi divulgado, não é? Então, quais foram as causas? Quais foram as medidas corretivas? Quais foram as medidas preventivas adotadas após esses acidentes com armazenagem e transporte de açúcar? Nada. Então, é difícil, né? Vamos dizer, no nosso país, você avançar depois de um acidente. Não é que o brasileiro tem memória curta. Eu não quero entrar nesse mérito. Mas estão aí. Nós tivemos 3 grandes acidentes e o preço do açúcar subiu no mercado internacional no dia dos 3 acidentes, né? Quer dizer, então teve impacto no bolso, no faturamento das empresas e no bolso, quer seja dos brasileiros, quer seja de quem recebe o açúcar exportado. Bem como, talvez nem tanto porque é produto químico estocado, aí o volume é muito maior do que o volume de açúcar, né? Mas eu ainda não ouvi notícias se teve impacto no preço desses combustíveis. Mas as empresas vão sentir no bolso, as agências de seguro vão sentir no bolso. Mas nós não sabemos qual é o desfecho disso, né? Falei demais, pessoal. Desculpa. Não, perfeito. Só complementando, né? Achei muito legal esse gancho, né, da investigação. Esse, na verdade, é um problema no Brasil, mas também aqui na Argentina a gente vê muito isso. Até quando sai o resultado de uma investigação, de um incêndio, né? Por exemplo, aqui em Córdoba teve uma explosão de um depósito de vários tambores de inflamáveis e tal, e saiu o resultado de uma investigação. Só que é sempre unicamente a investigação policial, culpando alguém de alguma coisa. Nunca se investiga uma causa que a gente possa realmente levar a sério, né? Uma causa raiz, né? Que tivesse a ver com a geração de uma chispa ou a geração de um vazamento.
faísca, desculpa aí o espanhol, e aí a partir daí tem umas ações de controle. Então, quando sai um resultado de uma investigação, é sempre alguém que é culpado porque esqueceu alguma coisa, ou porque entrou ali, ou porque saiu, e o cara foi mandado embora e pronto, o acidente pode voltar a acontecer, o problema com o risco não foi resolvido, e esse é o meu temor um pouco em Santos também, ou como acontece muitas vezes, né? Não se divulga e não se explica e não se esclarece, né, as causas, né? E simplesmente daqui a pouco volta a acontecer outro acidente. E a reincidência ou a recorrência de acidentes, para mim, é um atestado de burrice, né? É um atestado de jogar fora toda uma experiência que eventualmente, né, aquela empresa teve, uma experiência ruim, e não ajudou ali as outras a resolverem, a melhorarem normas, a melhorarem projetos e tudo mais. O que não acontece, por exemplo, nos Estados Unidos, qualquer acidente nos Estados Unidos repercute de uma forma tão grande, e vocês podem acessar realmente o CSB, como também outros sites, né, de investigação de acidentes, e isso repercute de imediato em toda a legislação e para todas as empresas envolvidas, inclusive fiscalização com relação a esse item, né, em outras empresas. Então, existe uma abrangência, existe todo um trabalho de prevenção para justamente evitar o quê? Novas fatalidades. E, no caso do americano, evitar prejuízo, porque aí é perda de dinheiro, né? Então, quer dizer, ali vai bem além no sistema de gestão, que é justamente a comunicação e a abrangência de todas as recomendações. Muito bem colocado, meu Mazuco. Esse é um fator chave aí na prevenção de explosões, né? Obrigado. Inclusive, quem estava na nossa lista aqui, no dia 1º de abril, eu mandei a notícia que foi criada essa comissão, né? E coloquei o link lá embaixo para quem quisesse assinar a petição. Então procure lá no seu e-mail, depois eu mando de novo lá, porque a gente não tem estatística, né? No Brasil, você vai fazer um EAR, um estudo de análise de risco, você está na roça, porque você não vai conseguir nem estatística demográfica, você não vai conseguir climática, você não vai conseguir taxa de falha, você não vai conseguir nada, né? E daí vira uma estimativa, da estimativa você tem uma propagação do erro quase infinita, né? Que fica difícil, né? E as organizações, as empresas não se comunicam. Precisa de um órgão independente, precisa, que senão a gente não vai ter um estudo de análise de risco de primeiro mundo nunca, né? A gente não tem organismos que geram esses números, né? Não tem reports, não tem nada disso. Aqui no Brasil, a única agência que faz uma investigação melhor, a ANP, Agência Nacional de Petróleo, né? Que ela avalia e analisa os acidentes em plataforma. Só que também não divulga, mas são investigados. E são investigados de uma forma independente, que é o que acho que o CSB faz bem. Acho que quem está querendo entrar aí, o Marcos, né, levantou a mão. Isso. Boa noite. Boa noite, companheiro. Meus amigos, Uwe, Mazuco, meu grande amigo Daniel. Eu gostaria de chamar a atenção, eu venho participando dessa formação desse comitê já há algum tempo, e isso é uma ideia que nasceu há muito tempo atrás, e eu venho junto com José Lopes, né? E certa feita, conversando a respeito das características de periciamento e das características de toda essa manipulação de dados de acidentes que é feita no nosso país. Se vocês pararem para pensar, todo acidente aéreo, ele é gerido
por um comitê, por uma instituição e independente de qualquer resultado jurídico, ele tem o resultado do acidente e ele é propagado como resultado do acidente aéreo, certo? O que acontece é que, no nosso país, essa comissão não vinha conseguindo se implementar. Por quê? Porque tal qual, toda vez que você tem um comitê e traz à tona as verdades de um acidente, as verdades de um acidente elas doem muito, não só para quem perdeu alguém, mas principalmente para nós que estamos na legislação, na imputação dessa norma, no verdadeiro espírito dessa norma. Tá? E toda vez que acontece um acidente, se tiver uma instituição desse porte, um comitê, né, que a princípio até se pensou num comitê tripartite, e isso não vai acontecer, é claro, né, porque não vai dar certo, né, tem que ser nos mesmos moldes dos acidentes aéreos. A partir desse momento, dessa implantação, nós veremos começaremos a desvendar os reais arcabouços, né, dos jeitinhos brasileiros, que o último resultado é esse acidente em Santos, fica a 60 quilômetros, eu moro em Bertioga, fica a 60 quilômetros da minha casa, e eu estava falando com o Daniel. Eu conheço a área da Stolt. A área da Stolt é colada à área ali daquela tancagem. Ela está exatamente, o muro dela dá exatamente na frente da Anchieta. Eu conheço aquela área desde 86. Medi toda a infraestrutura elétrica daquela área. E digo para vocês o seguinte, o aterramento dali, não só dali, como também da ilha de Barnabé, em Santos, é um aterramento que está suspenso. Tá? E toda vez que cai raio, não tem como garantir 60% de descarga, e aí a coisa vai piorar mais ainda. Pois então, se a gente consegue, com uma comissão, juntar todos os dados e trazer à tona para a sociedade técnica da segurança os reais fatores de acontecimento, para que se tome as devidas providências, eu acho que seria, e vai ser, se Deus quiser vai ser, porque esse comitê vai ser implantado, vai ser o melhor dos mundos. Entendeu? Porque a partir daí, como o Daniel citou, e o Uwe, a partir daí nós vamos ter a condição de ter dados no mínimo 80% mais reais. No mínimo. Tá? Não se consegue hoje trabalhar com modelamento, simulação de confiança com a situação que está hoje. Nada é transparente. Então, era isso que eu queria falar, que esse comitê tenha exatamente a mesma configuração dos comitês de desastres aéreos, né? E alguns comitês de desastre químico, como nos Estados Unidos e outros lugares. É isso que eu gostaria de adicionar. Legal. Obrigado, Marcão. Então, estamos chegando aí já 15 para as 11. As perguntas aqui são meio relacionadas. Acho que uma última pergunta interessante aqui está pedindo para falar sobre a relação NR20, NR10, instalações elétricas, áreas explosivas, classificação de áreas e instalações à prova de explosão e tudo mais.
para os elétricos. É, Área classificada. Isso aí dá choque, cara. Isso aí deve dá estar com algum problema aqui relacionado a isso aí. Antes de responder, eu já aviso todo mundo que em breve nós teremos, no mesmo formato que a gente está fazendo hoje, o webinário de NR20, a gente vai ter o webinário de NR10 com o Marcão aí, ó. Esse que acabou de falar, também vai falar sobre NR10. Fique na lista aí, fique atento que a gente vai mandar as comunicações sobre como que vai ser o webinário. Mas vamos lá. A pergunta é, qual que é a relação entre NR20, 10, instalações elétricas, áreas explosivas e áreas classificadas? Eu vou iniciar essa resposta, Daniel. Todos esses termos, né, que nós escutamos na pergunta, e as NR citadas, né, NR20, NR10, todos esses termos, eles estão intimamente relacionados, ou mais do que intimamente relacionados. Né? A NR10, ela fala que as pessoas que trabalham em áreas classificadas têm que ter treinamento, tem que ter capacitação específica para tal. O que são áreas classificadas? De uma maneira bem simples, quem determina a classificação de uma área é a presença de líquidos inflamáveis e combustíveis, gases e vapores inflamáveis. Quem fala de NR20? Fala de líquidos inflamáveis e combustíveis, gases e vapores inflamáveis. Né? Instalações elétricas em áreas classificadas ou em atmosferas explosivas. Portanto, está relacionado com a NR10 e com a NR20. Instalação à prova de explosão. Esse é um termo que é utilizado genericamente no Brasil para determinar as instalações elétricas em atmosferas explosivas. O Marcos sabe bem disso. Instalação à prova de explosão é um tipo das diversas instalações, ou uma das metodologias de você fazer uma instalação elétrica para que ela possa ser utilizada em áreas classificadas. Existem outros tipos, existe imersão em óleo, imersão em areia, totalmente, vamos dizer, envelopadas com resinas, né? Existe sistema de fuga, que são outros tipos de instalações. Mas no Brasil, o pessoal fala, essa é uma instalação à prova de explosão. Bom, então, na NR20, que trata dos líquidos inflamáveis e combustíveis, gases e vapores inflamáveis, fala que tem que ter capacitação das equipes de inspeção e manutenção. Portanto, os eletricistas devem estar capacitados para o manuseio, a manipulação ou as intervenções nesses equipamentos elétricos instalados nessas áreas onde a gente tem esses produtos. Temos que ter o estudo de classificação de área, que vai determinar, vamos dizer assim, os riscos pertinentes também. Então, não tem jeito, não tem, vamos dizer, escapatória. Né? Quer seja pela NR10, quer seja pela NR20, né? Você tem que ter suas equipes de projeto, manutenção, operação, capacitadas para intervirem, né? Quer seja com projeto, manutenção, nas instalações elétricas, vamos dizer, que estão junto da onde se tem o processamento, a armazenagem dos produtos inflamáveis e combustíveis, né? ou próximo dessas instalações. Né? Então, a resposta é,
todos esses termos que você pronunciou estão, vamos dizer, 100% relacionados entre si. Legal. Mais uma pergunta, eu acho que vamos aí já chegando ao fim. Qual que é a relação entre análise de riscos e PPRA e NR20? Essa aí eu posso ajudar um pouco. Na verdade, é uma análise de risco. O PPRA, ele também é um levantamento, né, justamente dos riscos ambientais. Claro que ele é feito de uma forma, de uma análise de risco estruturada, como a PR, entra num detalhe bem maior do que seria uma análise de risco, quais são as ferramentas que se pode aplicar, a formação de uma equipe multidisciplinar, a liderança, né, dessa análise de risco, quem pode fazer a análise de risco e quem tem que autorizar ou aprovar, né, essa elaboração. Não são tão altas, né, mas a NR20 já amarra bem a necessidade de você fazer uma equiparação dessas duas, ou seja, você tem que ter uma consistência do que você analisa, né, através da NR20 com o que está escrito no PPRA. Essa articulação é importante, tem que ter uma coerência, você não pode falar uma coisa no PPRA e depois na análise de risco mais estruturada, né, da NR20, você coloca outra coisa. Então essa compatibilização, né, vamos dizer, a harmonização é super importante e com isso aumenta a qualidade, inclusive, do PPRA, que é um instrumento até mais antigo, né, que surgiu bem antes da APR ser introduzida aí na NR20. Então é nesse sentido, a análise de risco tem que estar em consistência com esse documento que é o PPRA, e você pode atualizar o PPRA, inclusive usando as informações da análise de risco. Isso é muito importante, a sinergia, né, entre a geração, né, do PPRA e depois o trabalho com a análise de risco. É isso aí. Mazuco, mais alguma consideração? Não, isso que o Hugo já explanou bem, né? Então, vamos economizar no tempo e eventualmente dar oportunidade para outra pergunta. Legal. Eu queria ver então de vocês, de cada um, aquela dica de ouro, aquela sugestão, aquele conselho gratuito para todo mundo que está assistindo a gente hoje, do que você pode fazer para se enquadrar na NR20. Qual é a ação imediata? Acordou amanhã, lá às 5 horas da manhã, o que você vai fazer para resolver esse problema de NR20 que você tem na sua empresa lá? Ou se é que você tem. Pode ser o UV, por exemplo, primeiro? Ok. Eu iria além, né? Se eu tenho a dúvida, né, se eu aplico ou não o NR20, né, eu começaria estudando e trabalhando muito com relação ao reconhecimento dos produtos que eu tenho na minha empresa. Porque parece engraçado, mas nos trabalhos que eu já fiz de análise de risco para tentar enquadrar ou tentar adequar a NR20 em uma empresa, as maiores dúvidas que surgiram foram sobre os produtos. Se eles eram inflamáveis ou não, se eles eram combustíveis ou não, realmente não tinha ideia, né, de como começar a analisar esses produtos. Então, comecem com as FISPICs, comecem entendendo os produtos que você tem, e não só os mais simples que se compra, que tem ali, beleza, né, uma ficha de dados, mas as misturas que você tem no seu processo, a mescla final ou, eventualmente, compostos que aparentemente você gerou e nunca foram analisados em termos de propriedades de segurança.
comece com as informações que você tem. E a partir daí, tudo se encadeia, né? Quer dizer, com as informações que eu tenho de segurança desses produtos, eu consigo avaliar os pontos de fulgor, eu consigo avaliar os riscos que eu tenho, se o produto realmente é combustível ou não, se o produto realmente é inflamável ou não, e a partir daí, sim, eu vou conseguir trabalhar com a NR20 ou outra norma qualquer de inflamáveis e avaliar os riscos e a partir daí fazer todo o enquadramento. Né? Legal. Qual que é a dica de ouro aí do Mazuco pra gente? Dica de ouro é: não espere o acidente acontecer. Né? Não espere o Ministério do Trabalho e Emprego ir fazer uma inspeção na sua empresa. Né? Não espere o sindicato ir fazer uma inspeção na sua empresa. Não espere o seu funcionário fazer uma demanda para você e falar que ele vai ao ministério, ou vai ao sindicato, ou vai à imprensa, ou vai à televisão, ou vai ao rádio. Né? Não espere a comunidade pressioná-lo. Então, amanhã, ao acordar, peça para o seu técnico de segurança, ou ao seu engenheiro de segurança, ou caso, pelas NRs, você não precise ter um técnico tempo parcial, ou tempo integral, ou um engenheiro de segurança tempo integral ou tempo parcial, né? Se você não tiver, procure um profissional da área de engenharia de segurança do trabalho e pergunte para ele, como falou, eu me enquadro na NR20, né? A partir do inventário dos seus produtos e da ficha de informações de segurança, né? Ele vai verificar se você está manipulando algum produto. Bom, então, o gancho é o que o Uwe falou, e a minha dica é, vamos dizer assim, o resumo: não espere o acidente acontecer. Né? Não dê margem para a sorte ou para o azar. Haja. Né? Pegue o seu profissional de segurança e peça para ele começar a estudar o seu enquadramento. Uma vez enquadrado, comece a cumprir os requisitos. Faça um plano de adequação para cumprir isso no decorrer de um tempo. Antecipe-se ao Ministério, né? Faça uma autodenúncia, vá lá, faça um termo de ajuste de conduta, né? Fala que você tem limitações de investimento, que você não pode fazer tudo da noite para o dia. Né? Então, comece fazendo paulatinamente um plano de ação, um cronograma responsável, né? Um pouquinho cada mês, um pouquinho cada semestre, cada ano, mas antecipe-se ao seu acidente. Essa é a minha dica de hoje. Legal. E para você que ficou aqui comigo até agora, eu tenho um recado para você também. A gestão de risco, como vocês viram, é uma área que todo profissional de SST precisa ter no mercado que ele atua, né? E você tem aí em mãos um arsenal de ferramentas que você tem para trabalhar melhor. Uma dessas ferramentas é, como a gente já falou hoje, a análise de riscos. E essas grandes catástrofes que a gente vê poderiam, como a gente já falou em todo o webinário, ser evitados ou ter aí cortes no processo de desencadeamento se tivesse ocorrido uma análise de riscos bem feita. Como que é uma análise de risco bem feita? Como o Uwe citou lá, uma equipe multidisciplinar, que entenda o objeto de análise, né, que entenda qual que é o seu agente perigoso, que entenda qual é o processo envolvido, qual que é o modus operandi do seu sistema, da sua organização.
Então, para você que está aqui agora, que aguentou a gente aí até esse horário, eu vou fazer uma oferta para você. Então, a gente tem um curso de análise de APR, de líder de APR, é um curso livre, online, que a gente dá um certificado da Razopper, da sua execução, e eu vou falar um pouco sobre ele para você que está aqui, tá? Então, eu não me apresentei, eu atuo desde 2004 com gestão de riscos, por aí empresas como Petrobras, Comgás, Votorantim, Walmart. Eu já atuei aí em papel celulose, gás, químicos, petroquímicos. Ultimamente estou atuando em softwares, gestão de risco para softwares, principalmente para sistemas financeiros, né, de banco. E eu, nos últimos anos, eu fui juntando aí gestão ágil de riscos, gestão ágil de projetos com gestão de riscos e fui incorporando aí na análise de risco algumas coisas que eu aprendi. Então, esse curso é inteiramente em videoaulas, em 8 módulos. A gente tem desde os conceitos de gestão de riscos, o que é perigo, o que é risco, os tipos de efeitos físicos que você vai ter, as principais técnicas que você pode abordar antes da APR, né, o checklist, análise IC, e a gente tem também Canvas, fluxogramas, Kanban, 3 estudos de caso, o de Bhopal, Piper Alpha e Chernobyl, mais o seu TCC, ou seja, você pega um sistema lá que você queira fazer a análise de risco, a APR, e a gente vai fazer junto esse seu TCC. Daí, no final disso, você vai sair com um relatório, com a planilha da APR, mais o relatório da APR do seu sistema, ok? E os grandes diferenciais vão ser que você tem a plataforma de e-learning, que você pode acessar o curso no seu iPhone, iPad, etc., no seu Android. Você vai ter um hall da fama, onde a gente vai colocar lá o seu mini currículo, quando você concluir o seu TCC. Todo o material ele é desenvolvido baseado nas normas da Petrobras, da CETESB, já para ser alinhado com isso. Você vai ter ainda 3 reuniões online, ou seja, webinários que nem esse daqui, para tirar dúvidas. Fora isso, todo o conteúdo do curso em MP3 player, para você ouvir em qualquer lugar que você tiver. Os checklists e modelos das técnicas, ou seja, para você aplicar as técnicas o mais rápido possível. Você vai ter também o Guia Razopper de Análise de Riscos, que é um e-book onde eu compilo aí as técnicas de APR e Razop. Nesse curso não entra Razop, mas você vai receber aí o guia também. E, além disso, toda a biblioteca Razopper, que são aí as dezenas de materiais, artigos, apostilas, apresentações, ou seja, todo o material que eu coletei ao longo desses anos de experiência, que eu compilei para utilizar no curso. Além disso tudo, você vai ter aí outros bônus que eu vou te dar. Por exemplo, o grupo restrito no Facebook, ou seja, para você se relacionar com outros Razoppers, com outras pessoas que têm interesse na análise de risco, você também vai ter esse grupo para você discutir lá. Todo esse material que eu te falei somaria um investimento de mais de R$700. Só que hoje eu vou fazer por um preço mais barato, não vou cobrar nem R$1.000, nem R$500, então eu vou te dar um presente no curso de R$200. Então, o curso sairia por R$297. Hoje, para quem está aqui assistindo esse webinário, vai sair por R$97, ok? Esse preço é só para quem está assistindo esse vídeo do webinário, e eu vou tirar esse
esse valor do ar, porque é muito barato, não compensa para mim. É só para quem está aqui mesmo, para quem eu estou vendo ali, tem 20 e poucas pessoas assistindo. Então é para esse pessoal que eu estou fazendo essa promoção agora, ok? Então, para você adquirir ele, pode ser em até 10 vezes, ou seja, é o preço de um suco no final de semana, de um chopp no final de semana. Você acessa www.razopper.com.br/APR3X, tudo junto. Você vai lá e vai ter um botão de compra, imediatamente você já vai receber aí a confirmação do seu pagamento, o link para acessar o curso. Eu estou colocando aqui o endereço para quem quiser adquirir, ok? Aí você tem aí na página mesmo os comentários de quem está fazendo o curso de líder de Razop, que é o que está rodando agora. O de curso de APR eu abri hoje, especialmente para essa turma que está assistindo o webinário, então você pode participar agora da primeira turma. As próximas turmas vão ficar mais caras, né, as aulas, os cursos, e eu vou tirar os bônus, porque os bônus eu vou vender separadamente, ok? Então é isso, eu espero que você consiga aí aplicar a análise de risco na sua empresa, na sua organização o mais rápido possível, é esse o objetivo da Razop. Se você precisar também de consultorias, tanto do Mazuco, quanto do UV, quanto do Marcão, nós também fazemos essa intermediação. Então você manda um e-mail lá para fale@razopper.com, o e-mail ao qual você recebeu esse link. Nós temos aí mais de 100 profissionais que estão conectados à Razopper, que pode te ajudar aí em todo o processo do ciclo de vida de gestão de riscos, desde a caracterização, se você precisa de S-Built para fazer o Razop, se você precisa aí de consultoria sobre sistemas de informação, tudo a gente tem. Você entra no nosso site, no .com, porque o .com.br é só Brasil, .com internacional, no .com tem todo o portfólio lá de serviços e produtos da Razopper, ok? Então era isso, espero que você tenha gostado, deixa seu comentário lá na página da Razopper, onde está esse vídeo, onde está sendo transmitido o vídeo. Mande mais perguntas. Se a gente tiver um grande volume de perguntas, a gente faz um outro webinário. O próximo, que já está aqui na agulha, vai ser o de NR10. A gente já tem um outro de NR12 também, que já está na programação. E um próximo webinário de gestão enxuta de produção, gestão Lean, e gestão ágil, ok? Era isso daí. Uvi, mais algum comentário? Mazuco, mais algum comentário? Só agradecer aí pelo excelente hangout, Daniel. Muito bem conduzido, agradeço. Só posso agradecer aí a participação. Obrigado. Agradecer a você, Daniel, ao Uvi, ao Marcos e aos participantes. Espero que eles tenham absorvido pelo menos uma sugestão, né? Uma recomendação, uma ação para que eles possam fazer amanhã e evitar um acidente. Muito obrigado, boa noite a todos. Obrigado, boa noite a todos. Só uma última coisa, a garantia que eu dou é de 30 dias. Então, se em 30 dias você entrar, acessar o curso e não gostar por qualquer motivo, é só mandar um e-mail lá e falar: Daniel, não gostei, quero meu dinheiro de volta, que eu te reembolso o seu dinheiro. Pela legislação, a garantia incondicional é de 7 dias, mas a gente amplia essa garantia para 30 dias. Ok? Então é isso aí, muito obrigado a todos que participaram. Uma ótima semana, uma ótima prevenção para todos aí e que todos tenham muita paz e felicidade aí na vida. Boa noite. Boa noite, obrigado, um abraço. Um abração para todos. Obrigado, igualmente.